garantida, e se tiver, ok, mas confiar nisso é dar chance ao azar, e você vai ter que fazer um esforço a mais do que o jovem, porque quanto menos tempo, o primordial fator para a construção de patrimônio ao longo prazo, no longo do tempo, são os juros compostos. Dentro dos juros compostos, o fator mais relevante é o tempo. Então, gente, a dívida é uma desgraça quando você não sabe o que está fazendo. E, na verdade, o problema não é a dívida em si, é o que está por trás. Por que é que eu me endividei? Eu me endividei por quê? Porque eu estou construindo um império e é normal se endividar? Ou porque eu não sei cuidar do meu dinheiro? Aí compra o seu carro no primeiro emprego. Então eu acredito, Caldas, que assim, os nossos profissionais são muito desafiados por esses estímulos da sociedade, né? Então aí vem a pergunta, e essas armadilhas aí? Nós estamos aqui em mais um podcast do Conexão Nordeste. Eu aqui de Recife, Pernambuco, Luciano Nunes, da Engeprod, e o nosso amigo Ramalho. Fala aí, Ramalho. Boa noite a todos aqui do Sudeste, essa conexão Sudeste-Nordeste, para trazer as novidades aí. Luciano? Ok. Hoje a gente está trazendo aí um especialista em educação financeira, nosso amigo Caldas, que a gente conheceu aqui numa rodada de empreendedores, que eu falo, né? De um grupo que ele está à frente, chamado RNA, né? E vou passar a palavra a ele aqui, para ele falar um pouco sobre a trajetória dele. Caldas, ele é suboficial da aeronáutica, né? E tem uma trajetória aí que vai muito nos ensinar hoje aqui, Ramalho, sobre educação financeira, tanto para a segurança pública como para a segurança privada dos profissionais. Fala aí, Caldas. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estiverem nos ouvindo. Boa noite ao Luciano, boa noite ao Ramalho, boa noite a Lucas, na parte técnica. Queridos, Luciano já me conhece há algum tempo, alguns anos, né? Eu trabalho já com educação financeira um pouco mais de 16 anos, e o legal é que tudo isso começou a partir de 14 anos de dívidas, tá? Então, eu sou um cara que cheguei em Recife em 1991, e desde essa época eu já tinha uma gestão super complicada, uma forma muito negligente, imprudente e arriscada de lidar com o meu dinheiro. Então, foi passando o tempo e as coisas não foram melhorando. Inicialmente, eu achava, né, que ia tudo ficar melhor à medida que eu recebesse uma ou outra promoção, e vinha promoção, vinha aumento de salário, vinha todas as mudanças que aconteciam, e nunca resolvia meu problema financeiro. Então, graças a Deus, com o tempo, né, eu fui me conscientizando que o problema não estava na minha renda. Inclusive, inicialmente, eu tinha a perspectiva, né, vou terminar a faculdade, assim que eu cheguei aqui, comecei a fazer faculdade, vou terminar a faculdade, vou passar no concurso público, então meus problemas estão resolvidos. E aí, nessa fase inicial também, eu me casei, minha esposa é funcionária pública também, trabalha no TRT. Naquele momento, ela tinha uma renda bem melhor que a minha, e os dois endividados se juntaram, nos juntamos nossas dívidas, e a situação, de certa forma, só piorou. Então, ali, um momento em que eu tive a oportunidade de perceber que não era a renda, e não era o quanto a gente recebia, era a forma como a gente administrava os nossos recursos. E isso ficou mais forte quando, incomodado com aquela situação que não mudava para mim, eu comecei a conversar, de certa forma, até entrevistar colegas meus, e o cara trabalhava sozinho, dentro de casa a mulher não trabalhava, eu tinha 3 filhos, então eu buscava entrevistar, bater papo. Eu falo entrevistar mesmo, porque muitas vezes eu levava um papel e ia escrevendo as respostas. E via que essas pessoas, boa parte dessas que eu escolhi, elas não tinham tido transferência recentemente, não tinham recebido herança, e o cara sozinho, com 2 ou 3 filhos, tá? A maioria com a mesma quantidade de filhos que eu,
a mulher não trabalhava e o cara estava equilibrado financeiramente, muitas vezes investindo, comprando terreno, prosperando. Então, isso aí foi botando uma pulga atrás da minha orelha, isso foi me incomodando cada vez mais, e graças a esses incômodos, eu comecei a buscar caminhos para que eu também saísse daquela situação horrorosa que eu vivia. Tá? Então, acho que um ponto bem interessante aqui, que eu sempre provoco quando eu faço minhas palestras ou ministro os cursos, é você precisa definir que você não vai tolerar dívidas. Porque tolerar dívidas, conviver amigavelmente com as dívidas, significa que ela está destruindo e tu está achando que está tudo bem. Então, eu, infelizmente, demorei 14 anos para tomar essa decisão definitiva. Mas o meu trabalho junto aos meus alunos, mentorados, é que eles não demorem nem um mês. Porque normalizar a dívida é uma das piores desgraças que a gente pode fazer com a nossa vida. Achar que é normal estar endividado. Em nenhum país é. Cara, mas no Brasil, com as taxas que a gente tem de cheque especial, cartão de crédito, atualmente a Selic está num patamar terrível, então, achar que está tudo bem enquanto você está derretendo o teu patrimônio é garantia de que tu nunca mais vai sair do buraco. Então, o nosso alerta, né, o meu alerta enquanto educador financeiro e o meu alerta enquanto um cara que passou bastante tempo no buraco, é que você não faça o mesmo que eu. Né? Boa, boa. Vê que coisa legal, né? A gente está começando o programa e um dos insights que tem aqui, viu, Caldas, e Ramalho pode reverberar, é que quando a gente traz um profissional para debater aqui, é a questão da conectividade entre teoria e prática, né? E aí a gente vê que você teve uma prática que eu digo assim, foi uma prática na prática mesmo, né? Porque você vivenciou. Então, se você for ensinar hoje, né, como você está ensinando, você sabe o que é passar por esse tipo de problema, né? E aí eu queria abrir a primeira pergunta para você falar assim, como o profissional hoje vê, principalmente o funcionário público, a questão do preconceito em falar de educação financeira e a outra é a grande oportunidade que ele tem de crédito no mercado. E aí ele se acha o máximo. Como é que você vê isso? Eu entendo da seguinte forma. A questão de preconceito, né? Eu entendi corretamente a tua pergunta. O preconceito em relação à educação financeira, o que é que eu, educador financeiro, percebo? Boa parte das pessoas não acha que esse tema é importante. Por quê? Como eu, pensava lá atrás, na minha cabeça, eu recebo o meu salário, se eu pago as minhas contas, e daqui no dia 15, no dia 10, sei lá, do mês, recebi no dia 2, dia 10, dia 15, o dinheiro já acabou, o problema é do dinheiro. O problema é que minha renda é baixa. Então, eu, endividado, pensava assim. A maioria das pessoas endividadas pensa assim. Consequentemente, educação financeira não é importante. O problema é o meu salário. Então, muita gente não acredita que vale a pena se educar porque elas não entendem que está nas mãos delas, está no comportamento dela o problema e a solução. Esse é o primeiro ponto. Uma segunda resposta para a mesma pergunta é o seguinte: a maioria das pessoas acha que se educar financeiramente significa que elas vão ter que se segurar para tudo. E ninguém gosta disso. Então, muita gente foge da educação financeira como o diabo foge da cruz, porque não quer ouvir palavras negativas, não quer ouvir, cara, você tem que parar de sair, você tem que parar de tomar o cafezinho, você tem que parar de se divertir. Isso é o que elas acreditam, que alguém da educação financeira diria para elas. Mas não é nada disso, é justamente o contrário. A educação financeira não é para te restringir, é para te possibilitar, para te abrir muitas novas oportunidades. Porque qualquer pessoa que está endividado,
eu tenho aqui uma graninha legal, ó. Qualquer pessoa que está endividada, ela está perdendo dinheiro, porque se eu estou endividado, eu não tenho que pagar juros. Se eu tenho que pagar juros, o meu salário vai se tornar menor, não é por causa das minhas despesas, é porque eu tive que pegar um dinheiro emprestado e, ao final do mês, quando eu receber meu salário, eu vou ter que custear todas as minhas despesas, mas agora eu tenho que pagar o empréstimo. Então, se endividar significa ter menos do que eu tinha antes. Nunca vai ser diferente. Então, a pior coisa que as pessoas podem ter em suas vidas é dívida mal administrada. Eu não estou falando daquela dívida que vocês, para montar o estúdio, eu para montar a minha empresa, um supermercado para ser erguido, todas essas estruturas precisam de dinheiro e talvez a pessoa não tenha. Então, dívida não é um problema quando você pega para bons investimentos, se você sabe o que está fazendo. Mas, na maioria das vezes, nós, consumidores, pegamos dinheiro emprestado porque a gente não sabe gerenciar o nosso dia a dia. Então, o dinheiro que eu pego é para consumir. Faltou carne, faltou comida na minha geladeira e eu não tenho mais dinheiro. Aí eu vou pegar empréstimo, eu vou passar no cartão de crédito, no mês que vem eu vou ter que pagar esse cartão. Eu normalmente faço compra no Atacadão e vejo que a galera compra no cartão de crédito e ainda parcela comida. Ou seja, ela tá contratando um problema para o próximo mês e talvez para os próximos meses. Então, gente, Sim. a dívida é uma desgraça quando você não sabe o que está fazendo. E, na verdade, o problema não é a dívida em si, é o que está por trás. Por que é que eu me endividei? Eu me endividei por quê? Porque eu estou construindo um império e é normal se endividar, ou porque eu não sei cuidar do meu dinheiro? E aí eu enfio os pés pelas mãos no consumo, eu faço besteira no meu relacionamento, no meu casamento. Por que é que eu estou me endividando? Essa é a pergunta que precisa da tua resposta para saber se você está se endividando por bons motivos ou por maus motivos. Caldas, eu vou pegar esse seu gancho aí. O nosso objetivo hoje é estar conversando com os profissionais da área de segurança. Nós aqui fomos funcionários, fomos porque estamos aposentados, né? Do Estado ou da União. Mas nós temos aqui também os nossos valorosos profissionais que são da iniciativa privada. São vigilantes, são BSPPs, motorista executivo e tudo mais. Tem o pessoal da Guarda Municipal que acompanha a gente também e tudo, e por aí vai. Eu concordo plenamente com o que você falou e eu vou começar a focar aqui dentro daqueles 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Nós aqui começamos como soldados, todos nós aqui, então vamos começar aqui com o operacional. Existem algumas armadilhas que eu acho que eu gostaria que você esclarecesse, que a gente está numa sociedade consumista, né? A mídia, ela motiva a gente a comprar, a apostar, né? E o pessoal confia muito também na previdência. Eu já vi alguns especialistas falando que, devido à alteração da nossa pirâmide diária, né, o pessoal vivendo mais, a gente talvez precise de mais subsistência e tal. Então, assim, aonde está a armadilha, Caldas? Na cabeça do nosso operacional, ou seja, nosso brasileiro médio, né? Achar que pegou um cartão de crédito, a vida está resolvida. Essa questão do vamos apostar porque a gente pode ganhar aí na Mega Sena e a gente paga as dívidas. Aonde reside essa armadilha, na sua experiência de quase 20 anos aí lidando com isso? Ramalho, primeiro, né, quero também, a gente já tinha falado no início, mas novamente, né, cumprimentar a todos que estão nos assistindo ou vão nos assistir em algum momento. E que bom que vocês estão aqui, que bom que você está se dando a oportunidade de aprender um pouco mais, né, sobre uma temática tão importante e na companhia de profissionais tão gabaritados.
Então, o Ramalho, meu querido Luciano Nunes, eu já conheço há um bom tempo. Então, o Ramalho falou de várias armadilhas. Cara, eu acho que uma das maiores armadilhas, neste caso, é a questão da Previdência. A Previdência já está quebrada. O Vital do Rego, né, presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, falou em 2025 que em 5 anos, provavelmente, a Previdência já não estaria mais tendo condições de pagar os proventos, a não ser que houvesse uma reforma. Ou seja, no intervalo de 2025 até 2030, provavelmente vão ter que fazer uma ou mais de uma reforma, ou pelo menos talvez uma reforma bem intensa, para viabilizar a permanência da Previdência. Mas viabilizar, querido, significa muitos vão perder direitos, para que todos não percam. Ou seja, de certa forma, mais uma vez, vão estar socializando perdas. E esse é o mundo real. O mundo real não é justo. O mundo real é o que dá para ser. Por exemplo, na Grécia, muitos funcionários públicos tinham total seguridade. Quando a Grécia quebrou, praticamente todos os direitos ultra garantidos que as pessoas tinham deixaram de existir. E aí você vai fazer o quê? Ah, mas eu tenho direito. Ok. Tem, mas não tem dinheiro. Você tem o direito, mas não tem dinheiro. Talvez na tua próxima encarnação. Então, gente, mundo real. A palavra é a seguinte: ou você, principalmente, vamos pensar em mais jovens, a galera, cabos e soldados. Se você é jovem, você tem 30, 40, 50 anos para construir uma aposentadoria espetacular. Você fazendo. Se você já não é tão jovem assim, você precisa saber que ou talvez tua aposentadoria ainda ou já esteja segura, já esteja garantida, e se tiver, ok, mas confiar nisso é dar chance ao azar, e você vai ter que fazer um esforço a mais do que o jovem, porque quanto menos tempo, o primordial fator para a construção de patrimônio ao longo prazo, no longo do tempo, são os juros compostos. Dentro dos juros compostos, o fator mais relevante é o tempo. Tem 3 fatores dentro dos juros compostos. É a quantidade de dinheiro que eu guardo todo mês, é a taxa de juro que eu consigo contratar, que eu consigo achar no mercado, e o fator mais importante de todos, que é o único que é elevado, a potência, ou seja, é exponencial, é o tempo. Então, queridos, se você é jovem, se você está assistindo essa live aqui, esse programa, se você está assistindo esse evento, se agarra a uma oportunidade de, enquanto jovem, construir, porque vai ser a coisa mais fácil do mundo. Você não vai ter praticamente esforço nenhum se você começar agora. Agora, o problema do jovem é que normalmente ele acha que isso é coisa para o futuro, depois eu me preocupo com isso. E nessa visão de depois eu me preocupo com isso, talvez quando tu tiver com cabelo branco igual a mim, aí você, eita, cara, mas aquele filha da mãe falou lá atrás, há 30, 40 anos, e agora? Ou seja, às vezes a gente só acorda quando o problema já está sufocando a gente. Então, a minha tese é que você acorde antes disso, acordou antes disso, começa agora, começa o quanto antes, e aí o esforço será menor. Pode não ser pequeno, mas será menor. Ok? Pronto. Aí você tinha falado de outras armadilhas. Tu pode relembrar quais foram as outras, Amário? Nada, não. Não, no mundo, a gente está na época da Copa, né? Então, nos intervalos de transmissão e tal, a gente vê, por exemplo, bet para lá, não sei o que lá para cá, a questão de aposta, né? Às vezes a pessoa está endividada e acha que jogar com a sorte ele vai conseguir bolão da Copa,
Tem um colega que ele investiu R$ 200 para competir por 3.500. Ele está em 6º lugar, está meio injuriado. Eu acho que ele achou que perdeu os duzentão. Então, assim, o consumismo, né? Você começa a arrumar um carro, aí compra o seu carro no primeiro emprego. Então, eu acredito, Caldas, que assim, os nossos profissionais são muito desafiados por esses estímulos da sociedade, né? Então, aí vem a pergunta, e essas armadilhas aí? Como é que a gente faz para desviar disso? Eu vou falar seccionando. Então, a gente vai falar do endividamento, /bets, o meu desespero de buscar soluções mágicas. Eu vou falar disso e aí depois a gente fala de consumismo, tá bom? Então, existem vários estudos comprovando que... E aí eu vou dar um exemplo aqui, vai ser fácil de todo mundo perceber. As pessoas endividadas, elas acabam se endividando mais. Eita, peraí. É por causa dos juros, Raimundo? Não, também é. Mas isso é outro fator. Eu vou falar de um fator que não está nessa equação dos juros. Vamos lá. Vamos pensar o Raimundo aqui e o Zezinho. O Raimundo não tem reserva nenhuma. O Raimundo está no fio da navalha. E o Zezinho tem uma reserva de R$50 mil. O Raimundo não tem cheque especial mais, porque já usou, sei lá, já usou cartão de crédito. Está tudo estourado. Pessoal, se eu estou endividado e está tudo estourado, significa que eu estou endividado, né? E aí surgiu um problema, meu filho está doente, cara, uma pneumonia braba, alguma coisa assim. Eu vou olhar, de repente, eu vou no agiota, sim ou não? Por quê? Porque eu não tenho mais alternativas. Então, o endividado, o que é que acontece com o funil do endividado? Vão diminuindo cada vez mais as possibilidades. Se você é uma pessoa que tem a reserva, como é o caso do Zezinho, o filho do Zezinho pegou uma pneumonia, pegou uma tuberculose, qualquer coisa, ele taca lá 2, 3 mil da reserva, você resolve o problema do filho dele, melzinho na chupeta. O Raimundo, na mesma situação, pelo fato de já estar endividado, significa o quê? Eu tenho o quê? Menos alternativas. Nesse caso, quase alternativa nenhuma. Então, gente, eu vou brincando pro agiota. Ou seja, quanto mais você estiver financeiramente apertado, maior a sua propensão a buscar riscos, a topar riscos. Então, nessa circunstância, como o Ramalho falou, eu estou desesperado para arranjar dinheiro. O cara fala da Bet. Cara, vai na minha cabeça, pô, é tua oportunidade, cara. Vai lá, aplica R$200, aplica 300, sei lá. Dá um jeito, a propaganda, gente, é feita para o público certo. A propaganda, ela não vai encantar, talvez, o cara que está bem de vida. O cara que está bem de vida nem está preocupado com isso. Claro que tem gente que tem grana que também gosta de jogar. Se esse cara gosta de jogar e ele tem grana, gente, a vida é dele. O problema é você estar endividado e querer buscar aquele tipo de solução mágica. É esse mesmo cara endividado, gente, tá? Que quando surge uma propaganda, um golpe financeiro, tá? Quando surge uma propaganda lá na internet, gente, a gente aumenta o teu score. Faz contato comigo que a gente aumenta o teu score. Essa propaganda, a gente aumenta o teu score, vai sensibilizar quem? O cara que está desesperado por dinheiro, para diminuir a rejeição dele em relação ao crédito. O mesmo golpista fala, gente, eu tiro o teu nome do SPC e Serasa sem você ter que pagar as suas dívidas. Essa propaganda sensibiliza o ouvido de quem, pessoal? Do endividado. Então, o endividado está muito mais propenso a cair no canto da sereia. É por isso que cada vez mais os endividados vão se endividar mais, vão ter muita dificuldade de sair da lama. E aí entra, lógico, o nosso papel enquanto educador financeiro.
A gente, enquanto educador financeiro, tem esse papel de trazer esse tipo de esclarecimento e agradecemos a vocês por mais essa oportunidade de vocês estarem abrindo esse espaço para a gente trazer educação financeira, trazer esses conceitos e a ideia de que é necessário, é água mole em pedra dura. O conceito de educação financeira ele precisa ser popularizado cada vez mais. Infelizmente, muita gente que está nas redes sociais, e não estou dizendo que não é bom, são conteúdos fantásticos, mas muitas vezes vários excelentes educadores financeiros estão buscando vender produtos. Então, estão lá em seus canais falando de educação financeira genuína, mas daqui a pouco estão oferecendo um seguro, estão oferecendo alguns produtos financeiros. Nem sempre esse seguro e esses produtos financeiros são adequados a quem está ouvindo. Mas como aquele cara é bom, é bem conceituado, aí eu vou, de repente, busco uma solução que ele está me oferecendo, talvez não fosse uma solução para mim. Mas como eu não tenho tanto conhecimento, de repente eu caio na armadilha. Tá ok? Então, respondendo à questão do endividamento, das bets, dos cassinos online, é uma pandemia, é uma desgraça também e pega principalmente quem está em situação mais fragilizada. Então, precisa ser revisto e a educação financeira tem que bater com muita força contra esse tipo de problema que tem se tornado realmente um problema social muito grave. Caldas, queria fazer uma pergunta agora, voltando para a parte da gente. Você vai continuar? Pode continuar. Aí tem a parte do consumismo. Né? Posso responder ou... Pode sim, pode sim. Tranquilo? Só vou beber água aqui. Qual é o outro ponto? A conversa está muito boa, hein, Luciano? A conversa aqui está excepcional, hein? Eu disse a você Uma que aula. Esse cara é fera e a gente vai fazer projetos junto com ele. Eu já disse a ele. Que bom, Bacon. Tranquilo. Estamos sempre à disposição. É só ver nossas agendas. Só casou a agenda. Isso aqui é missão. Isso aqui precisa ser divulgado. Tá? Em relação a consumismo. Consumismo. Qual é o meu ponto? Gente, se eu faço um salgado, se eu faço um bolo, se eu faço uma coxinha, vamos botar assim, uma coxinha espetacular. Eu sou o empresário, montei uma loja numa rua bem movimentada. Qual é o meu papel? Se eu estou produzindo a coxinha, eu vou fazer uma coxinha porcaria ou vou tentar, pelo menos na minha cabeça, fazer a melhor coxinha possível? A melhor possível para trazer o cliente, né? Para trazer o cliente, para atrair o cliente, cara, quando ele passa na frente da loja, ele não entrou na loja, cara, ele sente um cheiro inebriante, aquele cheiro, olha para a loja, cara, uma loja bonita, uma loja atraente, uma loja bacana, ou seja, o meu objetivo é atrair com todas as minhas forças o cliente para que ele entre na loja e consuma. Aí vem o papel do cliente. Eu estou, enquanto empresário, eu atraí o cliente. Agora, entrou um cliente. O cliente está com colesterol estourado lá em cima, tá? Coração, as veias do coração, tudo entupido. E ainda está no cheque especial. É o combo completo. Ou seja, o empresário está no papel dele de atrair. E a gente, enquanto cliente, precisa ter a consciência de se posicionar enquanto, de fato, um consumidor protagonista. Não é aquele perna de pau, não é aquele gandula, tá? É o cara que se posiciona. Opa, se eu sou um consumidor que sei me posicionar, cara, eu vou passar em frente à loja. Cara, que loja fantástica. Poxa,
se eu tivesse com fome, ou se eu não tivesse com problema no coração, ou se meu bolso não tivesse vazio, cara, de repente eu até entrava, porque que loja bacana. Até porque, gente, eu tô indo para onde? Eu tô indo para minha casa. Minha esposa preparou um jantar fantástico. Eu vou gastar uma grana que eu não posso, porque eu tô doente, porque eu tô endividado, e vou chegar em casa, vou comer menos da comida saudável que minha mulher preparou para mim, ou que minha mãe preparou, que meu marido preparou, ou seja, eu estou indo para casa, final do expediente. Não era, por vários motivos, não era para eu ter entrado na loja. Então, se você é o consumidor que está me ouvindo, cara, te posiciona, assume o teu papel. Não fica sendo guiado feito uma marionete, porque o empresário ele te atraiu com a coxinha, ou com o celular, ou com o feed, ou com tudo que ele tem poder para te atrair. Ele vai usar todas as armas que ele tem e ele está certo. A não ser que ele seja antiético, aí ele usa diversas outras coisas que, de repente, não eram para ser usadas. Mas, de um modo geral, boa parte das tentações pelas quais a gente passa são tentações tranquilas, que dá para a gente resistir, principalmente se a gente entender o nosso papel e a nossa posição. Ora, bolas, o que é que eu sempre falo nas palestras e cursos? Essa empresa, o banco que te oferece dinheiro emprestado, a Apple que te encanta com iPhone e assim por diante, essas empresas, gente, elas só cresceram e chegaram nessa posição porque os donos delas, você e eu somos pessoas, né, físicas, podemos ser donos de empresas, podemos ser donos de grandes empresas em algum momento. Essas empresas só cresceram porque os seus donos sabiam dizer não para os seus desejos mais pueris. Então, se você passa na loja lá do Caldas, e o Caldas é um empresário que vende um coxinha espetacular. Cara, que coxa, parabéns, Caldas. Cara, eu acho que eu vou montar uma loja igual a essa, cara. Porque esse cara sabe ganhar dinheiro. Não vai ganhar o meu porque não é o caso. Porque eu tô, sei lá, veia entupida, tô lascado. Mas você não é para ter raiva do cara, é para você admirar e aprender com quem está fazendo certo. E você, enquanto consumidor, saber que a sua realidade depende do que você constrói no dia a dia. Então, o consumismo, gente, é quando a gente, consumidor, a gente, cliente, não sabe o nosso papel e cai no canto da sereia. Não sabe o nosso papel e fica vivendo a agenda do outro, a agenda do cara da coxinha, a agenda do cara do celular, a agenda das bets. Ou seja, basicamente é ter a consciência de que você precisa priorizar você mesmo. Como é que a gente faz isso, gente? A gente precisa ter uma noção de que a gente tem projetos. Aí entra a ideia de planejamento financeiro, tá? Que quando eu faço um planejamento financeiro, eu carimbo cada dinheiro. Se eu carimbo cada dinheiro, eu não vou passar na coxinha. Eita, que coxinha fantástica. Isso acontece com quem não tem objetivos claros. Porque quem tem objetivos claros sabe dizer não e sabe resistir. Então, aí vem a questão, mais uma vez, da educação financeira, ok? Então, consumismo tem solução, a questão de bets, esse tipo de coisa, tem solução, endividamento tem solução, e viver no Brasil com essas taxas de juros absurdas e também com os impostos absurdos, tem solução. Tudo tem solução, desde que a gente tenha consciência de em que ambiente a gente está inserido. Ei, Caldas, que coisa legal. Eu queria fazer uma conectividade agora com o Ramalho, que Ramalho gosta muito de neurociência, né? Já teve outros profissionais que vieram aqui para tratar de outras temáticas e eu estou vendo que a neurociência entra muito aí. Vou falar da minha experiência como comandante de batalhão. E aí eu digo para tu o seguinte, você foi muito na questão do valor do dinheiro, da perca do dinheiro e de você não saber valorizar o seu valor. Ramalho bateu nisso também, você traçar um paralelo de você ver um companheiro e você dizer assim, como é que ele consegue viver com aquilo e eu não consigo fazer isso? Mas eu vou mais além, e depois eu queria que Ramalho também reforçasse viver essa experiência. O profissional, ele adoece. No batalhão eu notava isso, por quê?
porque ele, com o tempo, o endividamento é tão grande que ele passa a não ter mais o trabalho dele no batalhão ou até mesmo na empresa privada, se ele for um vigilante ou um profissional de segurança, porque ele está preocupado agora em ter outras coisas para poder cobrir aquele buraco, né? Como você mesmo comentou aí, chega o dia 15 e o cara não está, né? Vai para uma mesa de negociação de uma oportunidade melhor e ele vai por qualquer dinheiro. E a gente está vivendo hoje um profissional do mercado, principalmente os mais jovens, né? Que eles hoje eles trocam de posição por 300, 400 reais, assim. Se o cara oferecer uma coisa melhor, ele vai. Aí eu queria saber, assim, o que é que você vê isso como uma doença também, porque as pessoas estão adoecendo. E Ramalho, se ele também vivencia e ele vê isso também como uma doença para o profissional de segurança, tanto pública como privada. Caldas, começa você. Até pela questão do tempo, Caldas, que para a gente não faltar tempo aqui para gente. Você é o professor, o nosso convidado, começa você. Ok, Ramalho, obrigado mesmo. Obrigado. Tá, e obrigado também pela pergunta, Luciano. O que eu entendo, Luciano e todo o nosso público aqui, é que toda vez que eu veja, se eu for numa direção, Luciano, que você acha que eu não estou te respondendo a tua pergunta, tu corrige, tá? Só para a gente fazer o alinhamento e eu ser assertivo na resposta. O que eu entendo é o seguinte: toda vez que eu tenho lá o meu salário, minha renda, tal, e ela não é suficiente começa a não ser suficiente para custear o meu mês, custear as despesas cotidianas da minha família, vários sentimentos vão começar a me assaltar, tá? Várias sensações. Vem constrangimento, tá? Muitas vezes vem depressão, vem diversas sensações de incompetência, tá? Ou seja, muitas vezes é um mundo de problemas, é um mundo de problemáticas, óbvio, vai afetar o trabalho. Dentro do trabalho, a gente tem muita ideia do absenteísmo, do presenteísmo, ou seja, as pessoas endividadas, elas começam a se desplugar. Imagina isso na área de segurança, que é a área que vocês estão abordando. Imagina nas Forças Armadas, né? Muitas áreas técnicas, muitas áreas operacionais mesmo. O cara está na linha de frente e muitas vezes está preocupado com o dinheiro que o cara não tem. E muitas vezes, e lógico que a gente sabe que não é a maior parte dos casos, mas uma outra vez, uma outra pessoa, infelizmente, vai ser tentada. A gente vê um mundo de corrupção que a gente vê todo dia na mídia, né? Então, muitas vezes, se eu estou endividado, ou se eu estou com a corda no pescoço, talvez fique mais fácil para eu receber para eu aceitar uma propina. Não estou dizendo que é pela dívida, que muitas vezes tem a ver com caráter, tem a ver com como a pessoa está, a cultura do ambiente. Muitas vezes tem ambientes em que isso é mais ou menos tolerado, vamos dizer dessa forma, tá? Então, se eu estou endividado, infelizmente eu vou estar mais propenso. Como eu falei há pouco tempo, que o endividado é o cara que vai no agiota, né? Por falta de alternativa, muitas vezes o cara está endividado, está faltando comida na mesa das crianças. O cara vê uma oportunidade de ganhar um dinheiro, talvez ele não diga não, infelizmente. Tá? Talvez ele não diga não, infelizmente. Talvez. Então, várias situações, elas se inclinam mais a acontecer com quem está endividado. As questões de depressão, o cara está endividado, o cara tem um relacionamento, é casado, o homem ou a mulher. Cara, essa pessoa, essa família que está endividada, ela tende a brigar muito mais, ela tende a ter muito mais conflitos, atritos. E óbvio que isso, dentro do ambiente de trabalho, vai reverberar. Inclusive,
vai um outro problema aqui. Casais que estão em harmonia, ou seja, se você que está nos assistindo aqui, você quer que teu marido ou que tua esposa gaste menos, briga menos. Porque casais que brigam mais, casais que têm mais desentendimentos, gastam mais. Se a tua mulher tá com raiva de tu, cara, ela vai gastar mais. Se tua mulher ou teu marido tem mais harmonia contigo, se os cônjuges vivem em mais harmonia, é muito mais fácil passar por qualquer terreno. Se você está endividado, mas você tem harmonia com teu cônjuge, vai ser mais fácil vocês saírem desse buraco. Se você não está endividado, mas você não tem harmonia com teu cônjuge, talvez a próxima estação seja o início das dívidas. Então, faz tudo que tiver ao teu alcance para viver em paz com teu cônjuge, porque isso é o caminho para muitas soluções. Eu estou aqui rindo, brincando, mas eu estou falando muito sério, inclusive dentro do casamento, quando a gente trata dos filhos. Filhos, quando veem pais brigando, gente, isso é horrível para os filhos. Muitas vezes o filho se sente culpado por aquela briga, às vezes não tem nada a ver com a história. Ou seja, voltando para finanças, tá? Se você quer ter mais tranquilidade financeira, briga menos com o teu cônjuge, porque vai ser mais fácil você criar qualquer acordo, criar qualquer combinado, e ele está desejoso de te ajudar. Se ele está com raiva de ti, ele vai fazer tudo que puder para te passar o rasteiro. Então, cuidado com isso. Então, de todas as formas que tu falaste, Luciano, eu entendo que sempre que o meu dinheiro não dá, eu vou ter problemas. E aí vem outro ponto, só para fechar. O meu dinheiro acaba dia 10 do mês. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer serviços extras. E aí eu vou fazer plantões extras, eu vou tirar serviço extra, eu vou, sei lá, fazer outros extras. E aí daqui a pouco eu pego essa grana do extra, jogo para a rotina do dia a dia da casa. Aí daqui a pouco eu estou escravo do extra. Eu não posso mais sair do extra, porque agora essa grana do extra é fundamental para que o orçamento se equilibre ou fique mais ou menos equilibrado. E aí eu vou ser um pai ausente, vou ser uma mãe ausente, vou ser um marido ausente, vou ser uma esposa ausente, porque eu vou estar muito mais tempo fora de casa. E o que acontece quando a gente está muito mais tempo fora de casa? É cansaço, é desgaste, é tudo de ruim. Então, a educação financeira também tem por propósito fazer com que você precise trabalhar menos. Ou entenda que, quando for o caso, um extra é só para te tirar daquele buraco. Não é para você, com extra, financiar um carro, começar a viver a partir de um extra, a partir daquela renda extra. Cuidado com essa armadilha, porque muita gente cai nela, tá? De minha parte, Luciano, eu concordo plenamente aí com Caldas, e a gente está num time muito bom, que recentemente, Caldas, você deve ter acompanhado a atualização da publicação da NR1, né, que é a saúde mental, englobando agora a saúde mental do profissional. Os nossos profissionais, às vezes, eles têm uma escala de trabalho 12/36, e no outro dia, ao invés de descansar, ele vai para outro trabalho. É exatamente isso que você falou. E essa questão dos pais, eu acho que a gente traz... os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam com as condições que eles tinham, mas se a gente foi criado num ambiente de escassez e tudo mais, eu acho que cabe aqui a gente, através desse esforço, né, da educação financeira, a gente buscar quebrar o ciclo, né? Porque senão a gente vai estar repetindo a mesma história, se a gente veio de uma falta de educação financeira, de tapar buraco, né? Aonde a gente vai repetir esse ciclo. Então, a educação financeira, para mim, e eu acho que voltado aqui para o nosso tema, os nossos valorosos profissionais da área de segurança, ela tem tudo a ver. Eu acho que, para concluir, até pelo horário aqui, eu acho que o maior investimento que alguém pode fazer é em si próprio. Então, buscar esse conhecimento. E agradeço aqui o conhecimento que você está gentilmente compartilhando com a gente de uma forma desprendida, gratuita, aqui, para que a gente vá buscar esse despertar.
a gente pode estar melhorando vidas individuais, vidas familiares, e como o Luciano falou, às vezes ele não chegar no seu limite, que o profissional da área de segurança, às vezes, quando ele chega no limite, ele pode até ter algumas ideias que podem até atentar contra a própria vida. Luciano, respondida a minha pergunta, eu estou devolvendo para você, devido até ao nosso horário aí, para já a gente ir pensando aí no encaminhamento do programa. Ok, respondido. Queria só reforçar porque, assim, enquanto gestor, tanto no público como no privado, eu acho que a gente vai num jogo de ganha-ganha, entendeu, Calda? Ganha-ganha que eu digo é o seguinte: quando eu tenho um profissional motivado e ele está bem, ele vai render bem para mim também. Então, eu tenho uma prestação de serviço no público melhor e para o meu cliente no privado também, né? Ramalho reforçou bem a NR1, a gente já teve um programa aqui com o Marcos, e eu digo a você assim, o pessoal está batendo muito na NR1, mas a questão da educação financeira me motiva, e eu fiz o convite para você, e lhe admiro muito, pelo seguinte: eu vejo que não adianta ler livros, não adianta assistir programas, se você não praticar. E eu acho que o primeiro não, viu, Ramalho, para a gente finalizar, a gente tem que dizer para a gente, né? A gente tem que começar a dizer esse não para a gente poder se reeducar, né? E quando você começa a fazer esse jogo de ganha-ganha com você mesmo, como o próprio Caldas falou, eu acho que você começa a ter uma qualidade de vida melhor, porque você começa a se valorizar, né? Então, assim, eu concordo com o que Caldas disse, que às vezes a problemática não é o salário, é como você utiliza o seu salário, como você faz a distribuição dele, né? Então, assim, como a gente vê uma palestra, quando a gente vê um podcast desse, eu acho que a gente se sente motivado a querer compartilhar. Não é querer dizer que a gente é um case de sucesso. Acho que a gente pode viver bem, pode almejar galgar outras coisas, se a gente se organizar e se planejar, né? Deixo um convite aqui para Caldas, para a gente fazer um outro programa, e nessa outra temática a gente dizer assim, ó, como é que eu, com pouco, eu posso poder construir uma carteira boa para mim, né? E também você pode, agora já no finalzinho, né? Fala aí um pouquinho aí onde é que a gente pode encontrar você nas suas redes sociais, se o pessoal quiser saber mais sobre um pouco da Academia Caldas de Educação Financeira, para a gente finalizar. Eu finalizo a minha parte aqui, né? Agradecendo a vocês, o Lucas na técnica, o Ramalho e o Luciano Nunes. Agradecendo a todo o nosso público, agradecendo a Deus por ter viabilizado, né, a vida, viabilizado tudo que existe, só existe graças a Deus. E para as empresas, né, que contratam nossos profissionais de segurança, as empresas que contratam vocês, que me contratam, gente, é extremamente lucrativo, e a empresa, lógico, tem que pensar em lucro, né? Custos, lucro e assim por diante, é extremamente lucrativo você investir na educação financeira do seu funcionário, porque um funcionário que tem educação financeira, que tem uma consciência, né, um grau de consciência financeira, como o próprio Luciano falou, quando a pessoa tem essa noção de si mesma, ela já começa a enxergar o mundo diferente, ela já começa a ter uma visão muito mais estratégica em relação ao mundo. Ela não fica como um patinho, ela não fica como alguém passivo que é comandado como uma marionete. Então, para as empresas, com certeza, vale muito a pena. Parabéns a vocês por estarem buscando levar esse conteúdo para o público, né, com os quais vocês trabalham. Agradeço por isso, muito pelo convite. As minhas redes sociais são a Academia Caldas. Botou Raimundo Caldas no Google, vai aparecer bastante o trabalho que eu faço. A minha empresa no Instagram, academia.caldas. O meu WhatsApp é 81988086002, apenas o WhatsApp, tá? 81988086002. E, se você quiser contratar nossos serviços, fique à vontade, faça contato e a gente vai alinhar para saber exatamente qual é a sua necessidade, para que a gente
faça o trabalho de acordo com a demanda exata, tá? Isso aqui que a gente está fazendo é algo que é muito forte no meu coração, isso aqui é a minha vida, até porque, pelo meu tempo de endividado, eu entendo a utilidade, infelizmente, lá atrás, eu não ouvi falar sobre isso, também não sei, vou ser franco, também não sei se eu tivesse ouvido falar, eu ia estar maduro, mas o que eu falo sempre é que água mole em pedra dura. Não é, normalmente, gente, uma palestra. Muitas vezes a palestra ela sensibiliza, mas a rotina do trabalho das pessoas ela acaba fazendo as pessoas esquecerem aquilo que elas ouviram. Ela volta para a rotina e daqui a pouco um outro conceito fica, ou às vezes nenhum fica. Então, normalmente, a gente sempre sugere programas de acompanhamento. Tá? Tem vários estudos falando sobre retenção de conhecimento. Eles vêm a partir de cursos, vêm a partir de eventos de 15 dias, de mês em mês. Então, essas são as minhas sugestões. E parabéns, mais uma vez, Luciano, tá? Por essa visão, a Ramalho, a todos aqui. E estamos à disposição. Muito obrigado a todos, gente. Que Deus nos abençoe. Obrigado, agradecer aí a Ramalho, agradecer a Caldas e a audiência aí. Forte abraço a todos. Um abraço, gente. Valeu.